continuou a derramar sobre Israel a sua ira, sua indignação e a fúria da guerra. Ela consumia tudo ao seu redor, mas ele não fez caso. Ardia contra ele, mas ele não deu atenção. Então, os irmãos observaram um detalhe importante nesse exemplo dos israelitas. Veja que Jeová, e até o contexto mostra isso, que Jeová continuamente mandava os profetas, dando alertas, dando orientações, avisando eles do que deveriam mudar, de como se comportar. Mas o detalhe interessante e que queremos dar atenção, quando no versículo mostra que ardia contra ele Israel, mas notem, ele não deu atenção. A nossa tradução anterior colocava nesse ponto aqui que ele não guardava no coração. Então, esse também, irmãos, pode ser um fator decisivo para que nós percamos, assim, a nossa vigilância espiritual. Às vezes, uma pessoa, ela pode estar até envolvida com as coisas da organização, talvez frequentando as reuniões, assim, até tem uma medida de saída de campo, um comportamento em relação ao ministério. Mas o ponto aqui é reter as informações no coração, que de fato é o que nos move a agir, que nos faz querer fazer algo para Jeová com a motivação correta. Então veja que esse também é um fator decisivo. Podemos estar presentes, podemos estar na congregação, mas se não estivermos com o coração aberto e deixando que essas informações vá até o nosso coração, em algum momento podemos perder, assim, deixar de estar vigilante em sentido espiritual. E o resultado, a pessoa passa a querer se envolver com as coisas do sistema. Ela faz exatamente o contrário ao que diz 1 Coríntios 7:31. Lá fala para não fazer pleno uso do mundo, mas a pessoa acaba fazendo exatamente o contrário, faz pleno uso do mundo, quando vai ver, ela já está sonolenta em sentido espiritual. Então, esses são alguns fatores que podem levar uma pessoa que hoje está vigilante a cair ou deixar de estar vigilante e cair no sono espiritual. Mas, conforme mencionado, o tema é como manter-se espiritualmente desperto. Então, agora nós vamos ver quais são os fatores que podem fazer com que nós mantenhamos a nossa vigilância espiritual. Então, o primeiro ponto, se talvez quiserem anotar aí, o primeiro ponto para manter-se espiritualmente desperto é: reconheça a necessidade de manter-se espiritualmente desperto. Então, o que isso quer dizer? Que nós devemos reconhecer que precisamos estar atentos. Por quê? Bom, Jesus, lá em Mateus capítulo 26, o versículo 41, Jesus falou para nós estarmos vigilantes porque a carne é fraca. Então, aí nesse versículo, Jesus nos lembrou da nossa imperfeição. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo nos lembrou que quem pensa estar de pé, acautele-se para que não caia. Então, em ambas essas passagens, Jeová nos alerta quanto à nossa imperfeição, quanto às nossas tendências humanas falhas. Então, só por esses motivos, já deveríamos estar atentos, alertas. Eu não posso baixar minha guarda. Eu tenho que sempre estar atento. Alguém poderia falar que está tranquilo? Não. Ninguém, nessas condições, pode dizer que está tranquilo. E se não bastasse isso, ainda existe um outro agravante para a gente reconhecer essa necessidade de estar alerta. Esse outro agravante eu queria ler com os irmãos aqui na Bíblia. Está no livro de 1 Pedro. Vamos ler juntos? 1 Pedro. Nós vamos ler o capítulo 5. Observem só o versículo 8. 1 de Pedro 5:8 está escrito: mantenham os sentidos, sejam vigilantes. Seu adversário, o diabo, anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar.
Então, aqui a Bíblia mostra que ainda existe um outro agravante. Temos um grande inimigo, Satanás, o diabo, que é descrito aqui como um leão que ruge, procura quem devorar. Então, irmão, Satanás, ele trabalha com dois objetivos. Ele quer, primeiro, assim, atrapalhar o nosso relacionamento com Jeová. É o primeiro objetivo dele. O segundo objetivo, ele quer fazer com que a pessoa se afaste completamente de Jeová e da sua organização. Então, para conseguir alcançar um ou outro objetivo, Satanás ele assim usa de vários meios. Nós vamos falar de dois. Um primeiro meio que Satanás usa, ele usa o medo. Satanás sabe que um servo de Jeová com medo facilmente entra-se em pânico. A pessoa em pânico não tem assim um bom raciocínio, acaba fazendo coisas impensadas. Ele sabe disso. Como ele é descrito aqui como um leão, ele faz a mesma tática de um leão literal. O leão, quando ele quer pegar a sua presa, primeiro ele dá aqueles rugidos altos para criar pânico na presa. Facilmente ela vai correr para lados errados, se torna uma presa fácil. Então, Satanás ele tenta criar medo em nós por meio de governos, por meio de situações e assim por diante. Uma outra arma que Satanás usa, a segunda artimanha, é uma artimanha assim um pouco mais sutil. Como é que ele faz isso? Os irmãos observam aqui no versículo que lemos, falou no final que ele procura a quem devorar. Então Satanás ele fica atento assim em nós, aonde nós somos mais vulneráveis, aonde nós somos mais frágeis. Ele fica atento assim ao nosso comportamento, quais tendências que talvez tenhamos, como orgulho, desejos errados, ambições, talvez no que falamos, no que olhamos. Situações como essa nós podemos dar assim para ele dicas da onde somos mais vulneráveis. Ele trabalha em cima disso para tentar atrapalhar nossa relação com Jeová ou nos afastar completamente da organização. Talvez quando pensamos que somos imperfeitos e temos um grande inimigo como Satanás, que usa de várias artimanhas, talvez pensemos, mas eu não vou conseguir. Será que eu vou conseguir então manter-se espiritualmente desperto? Nós podemos ficar tranquilo, é possível. Por que podemos garantir isso? No livro de Apocalipse, capítulo 7, os versículos 9 e 14, ali Jeová, numa profecia, diz que uma grande multidão sobreviverá à grande tribulação. Nós podemos estar entre esses. Também lá em 2 Crônicas, no capítulo 15, o versículo 2, Jeová nos garante: se você estiver comigo, eu estarei com vocês. Então, temos o apoio de Jeová. Podemos ficar tranquilos, Jeová nos dá toda a condição de sobreviver e de vencer as artimanhas de Satanás. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos fazer uso das provisões de Jeová. Então, qual é uma provisão ou qual seria a nossa arma contra esse inimigo que nós temos, que é um inimigo poderoso, Satanás, o diabo? A nossa arma contra esse inimigo está descrita aqui no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 10. Vamos ler juntos? 2 aos Coríntios, no capítulo 10. Observem só qual que é a nossa arma contra esse inimigo terrível. 2 aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 5 diz: pois demolimos raciocínios e toda barreira que se ergue contra o conhecimento de Deus e levamos todo o pensamento ao cativeiro para fazê-lo obediente ao Cristo. Então, qual é a nossa arma? O conhecimento sobre Jeová. Veja, irmãos, que esse conhecimento é capaz de demolir raciocínios, toda barreira que se erguer contra esse conhecimento. Mas um detalhe interessante está descrito no final. Esse conhecimento é capaz de fazer todo o pensamento ficar preso, como que num cativeiro, para que nós obedeçamos ao Cristo. O conhecimento exato sobre Jeová faz com que nós, assim como que prendamos dentro de nós pensamentos errados, desejos errados, e isso não se externe em forma de ações erradas. Então, a nossa arma contra Satanás
é o conhecimento exato sobre Jeová. Mas não é só uma questão de estudar, de ler a Bíblia, de estar nas reuniões, de preparar. Existe também uma questão da motivação correta. Existe também a questão de nós termos assim o sentimento correto em relação à informação que nós recebemos. Como é que isso funciona? Nós vamos ilustrar para que esse ponto fique bem gravado na nossa mente. Uma pessoa, ela estava assim passeando por um lindo parque, um lindo jardim. À medida que ela entrava nesse lindo parque, nesse lindo jardim, ela ficava assim muito admirada com o que ela via, era tudo muito bonito. Só que à medida que ela percorria esse jardim, ela observou que em determinado momento tinha uma cerca. E essa cerca chamou a atenção dela, porque por que uma cerca no meio de um jardim? À medida que ela foi assim percorrendo a cerca, ela começou a observar que do outro lado da cerca também tinha coisas bonitas, que também chamou a atenção dela. Isso foi chamando tanta atenção que, em determinado ponto, ela ficou tentada a passar para o outro lado para ver de fato o que tinha lá, que estava chamando a atenção dela. Quando ela estava fazendo o movimento de passar para o outro lado, ela observou um leão. E o leão deu um rugido enorme. Naquele momento, ela entendeu por que aquela cerca estava ali no meio do jardim. O que isso nos ensina? Não é só uma questão de estudar a Bíblia ou de estudar, estar bem preparado em uma reunião ou estar em uma reunião. Nós precisamos entender por que Jeová coloca certos limites para nós como cristãos. Ter o entendimento correto, ter a motivação correta. Entendendo por que aquela informação está ali, nós vamos entender por que aplicá-la, por que ser obediente a ela. Isso, sem dúvida, vai nos ajudar a continuar espiritualmente desperto. Uma outra coisa também que vai nos ajudar a continuar espiritualmente desperto, irmãos, é achar o nosso lugar no arranjo de Jeová e nos apegar a ele. O que isso quer dizer? O que você ou eu estamos fazendo hoje na organização ou na congregação local? Então, o que você estiver fazendo, qual seja a sua designação, apegue-se a ela e faça o seu melhor. Não fique assim dando margem a sentimentos negativos, a sentimentos que pode fazer com que você enfraqueça, com que você perca a vigilância espiritual. Ah, porque eu não tenho isso. Ah, porque eu não tenho aquilo. Ah, porque fulano está fazendo e eu não. Não. Tem a sua designação, não importa qual seja, faça o seu melhor. Sabe por quê? Porque no final das contas, assim, a nossa recompensa será igual para todos. O que vai fazer a diferença é se nós estamos dando o melhor para Jeová. Se os irmãos quiserem ver um precedente bíblico quanto a isso, veja lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, o versículo 24. É bem interessante porque ela mostra que a recompensa ou o despojo que a nação de Israel ganhava após uma batalha era dividido para todos, para quem ia para a batalha, para quem ficava cuidando da bagagem ou para quem ficava no acampamento cuidando das crianças e das mulheres. Então esse é o nosso sentimento. A recompensa para o pioneiro, para o ancião, para o publicador, para o irmão que cuida do som, não é diferente uma da outra. Jeová vai recompensar igual. O diferencial será se a pessoa estiver fazendo de coração, dando o melhor na congregação. Então, irmãos, assim, se nós aplicarmos esses pontos, não tenha dúvida que vamos continuar mantendo a nossa vigilância espiritual. E não resta dúvida que agora é o tempo decisivo para se manter espiritualmente desperto. Nós estamos vivenciando o cumprimento marcante de profecias. Aquilo que os servos de Jeová esperavam lá no passado, nós estamos vivenciando isso. Estamos, assim, às portas do desfecho de tudo aquilo que os servos de Jeová aguardavam durante toda a história humana. Então, um alerta para nós está descrito aqui no livro do Apocalipse. Vamos ler juntos? O Apocalipse, no capítulo 16. Apocalipse 16, nós vamos ver o versículo 15. Diz assim: escute, venho como ladrão.
Feliz aquele que fica desperto e conserva consigo as suas roupas, para que não ande nu e para que as pessoas não olhem para a sua vergonha. Irmãos, esse alerta que Jesus deu aqui, ele fala algo bastante interessante. Ele fala sobre aquele que fica desperto e conserva consigo as suas roupas. No Israel antigo, existiam as pessoas que ficavam vigiando a cidade. Se alguém entrasse na cidade, um invasor, sem aquele vigia observar, tirava-se a roupa exterior dele e ele andava em praça pública sem as vestes exteriores. Era uma vergonha, assim, em praça pública. Jesus está falando que isso irá acontecer com pessoas que não se mantiver desperto no dia de Jeová. Quando ele fala de roupas, ele está se falando sobre a nossa identidade cristã. Então, agora é o tempo de nós mantermos a nossa identidade cristã. Estarmos assim focados no que é mais importante, que as orientações de Jeová e o serviço de Jeová. E enquanto isso, o que nós podemos fazer? Quando eu estava preparando esse discurso, eu lembro que eu conversei com um irmão certa vez que trabalha num serviço à noite. E aí eu vi que encaixava bem aqui com o que o esboço queria mencionar para nós. E aí esse irmão trabalhando à noite, eu perguntei para ele assim, mano, como é que assim você fica com sono certos períodos à noite? Ele falou, Adelson, 3:30, 4 horas da manhã é o período mais difícil. Aí eu falei para ele, o que te ajuda a ficar desperto? Ele falou assim, é ter o que fazer. Então, tendo o que fazer, a hora passa rapidinho, rapidamente termina o dia de trabalho. E eu fiquei pensando nisso. No nosso caso, o que também vai nos ajudar a ficar desperto é ter o que fazer. E aí entendemos por que a Organização de Jeová coloca tantas atividades para nós neste período do fim. Então, irmãos, pregar, revisitar, dirigir estudos, assistir às reuniões, às assembleias, os congressos, assim, qualquer atividade que nós tenhamos envolvido-se com a congregação ou com a organização, isso espanta o sono. Então, queremos estar plenamente envolvidos para que nós consigamos manter os nossos sentidos, manter a nossa vigilância. E também é algo importante é aproveitar esse tempo para ajudar os nossos irmãos a também estarem alertas, a também estarem despertos. Então, aproveitar momentos em que estamos conversando com os irmãos. Hoje estamos fazendo isso por meios eletrônicos. Mas fale algo que edifique. Fale algo assim que deixe o irmão para cima, assim focado no serviço de Jeová. Algo que podemos fazer, assim, ao invés de compartilhar uma notícia ruim ou uma mensagem assim de alerta, compartilhe uma palavra boa, uma palavra para edificação, uma experiência boa do ministério, algo que você leu nas publicações. Com certeza isso vai deixar você alerta, vai ajudar também os irmãos a manterem-se espiritualmente despertos. Então, irmãos, como vimos aqui nesse discurso, são muitos os laços que podem fazer com que nós percamos a nossa vigilância espiritual. Nós falamos sobre o envolvimento demasiado com as coisas do dia a dia, como aconteceu nos dias do dilúvio, e falamos como não estar com o coração aberto nas reuniões ou numa programação espiritual. Mas também vimos que Jeová faz muitas provisões para nos manter espiritualmente alertas. Falamos sobre um bom programa de estudo e também falamos de ter assim o sentimento correto em relação às reuniões. Falamos sobre achar o nosso lugar na organização de Jeová e nos apegar a ele e ter o que fazer dentro da organização de Jeová. Portanto, irmãos, mantenhamos a nossa vigilância, que fiquemos atentos a cada aspecto da nossa espiritualidade. Por agirmos assim, não passaremos vergonha no dia de Jeová, mas poderemos aguardar assim atentamente esse dia. Poderemos entrar e desfrutar para sempre do novo mundo de Jeová.
Nós agradecemos primeiramente a Jeová, né, por essa programação espiritual tão necessária e tão importante, e também agradecemos ao nosso irmão Adelson aí pela excelente parte, onde nos mostrou a importância, principalmente na época em que nós vivemos, de realmente nos mantermos espiritualmente espertos. Nós daremos então, irmãos, sequência à nossa reunião através do estudo da Bíblia por meio da revista Sentinela, e para essa parte nós convidamos o nosso irmão André Magno. É um prazer estarmos todos nós aqui reunidos, né? Esperamos ter um bom estudo. E só antes de nós iniciarmos, pedimos para os irmãos, no decorrer da sentinela, levantem a mão e aguardem, tá? Para mim poder alterar as telas aqui, para poder escolher o irmão para comentar. Esperamos que bastante irmãos possam dar seus bons comentários, tá ok? Então vamos dar início ao estudo da sentinela. Se puderem mudar um pouquinho de posição, vamos louvar a Jeová entoando o cântico de número 25. Os filhos ungidos de Jeová. Vamos ouvir a introdução. Pois bem, irmãos. Então vamos dar início ao nosso estudo por meio da revista Sentinela. E o nosso estudo hoje tem como tema o próprio Espírito dá testemunho. Está baseado no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, que tem como tema o próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E o que nós vamos ver no decorrer do nosso estudo hoje? Desde o Pentecostes do ano 33, Jeová dá a alguns cristãos uma esperança maravilhosa, a de reinar no céu como o filho dele. Mas como eles sabem que foram escolhidos para esse privilégio? O que acontece quando uma pessoa recebe o convite para reinar no céu? Então, esse estudo, baseado em um dos artigos da Sentinela de janeiro de 2016,
vai responder a essas perguntas interessantes. Então, esperamos poder contar com a participação e o comentário dos irmãos, né? Ao final do nosso estudo, nós teremos 3 perguntas de recapitulação. Qual a sua resposta, né? Como alguém sabe se é ungido? Que mudanças acontecem quando a pessoa é ungida? O que os ungidos acham da vida deles aqui na Terra? Então, os irmãos terão a oportunidade de participar com seus comentários no decorrer do nosso estudo. O irmão Marcelo irá fazer a leitura para nós. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 1 e 2 com o nosso irmão Marcelo. Todos conseguindo me ouvir aí? É domingo de manhã em Jerusalém. É o dia do Pentecoste do ano 33. Cerca de 120 André, discípulos... tem um problema. Eu não sei o que aconteceu. Que quem entrou atrasado, quem entrou depois... Pode continuar, Marcelo. Pode. É o dia do Pentecoste do ano 33. Cerca de 120 discípulos estão reunidos na sala do andar de cima de uma casa. Dias antes, Jesus disse a eles para não saírem de Jerusalém, porque iam receber um presente especial. O que acontece depois? De repente, vem do céu um barulho bem semelhante ao de uma forte rajada de vento. O som enche a casa toda. Daí aparecem sobre a cabeça dos discípulos o que parecem ser línguas de fogo, e todos eles ficam cheios de Espírito Santo. Foi desse modo impressionante que Jeová deu seu Espírito Santo para aquele grupo. Eles foram os primeiros a ser ungidos com o Espírito Santo e a receber a esperança de reinar com Jesus no céu. Então, irmãos, a pergunta do parágrafo 1 e 2. Que coisas impressionantes aconteceu no dia de Pentecostes do ano 33? Família Delso. Então, cerca de 120 discípulos, eles estavam reunidos na sala do andar de cima de uma casa. E aí, de repente, veio do céu um barulho bem semelhante ao barulho de uma forte rajada de vento. E aí o som enche toda aquela casa e aí aparecem sobre a cabeça de cada discípulo ali reunidos, que parecem ser línguas de fogo. E aí todos eles ficam cheios de Espírito Santo. Então foi um evento muito marcante para aqueles cristãos. Obrigado, irmã Daiane. E aí nós percebemos, né, que Jesus havia falado para eles não saírem da sala. Por que motivo? Irmão Walter, família Prudêncio. E ali eles iam ganhar um presente especial, uma coisa de grande valor na vida deles. E foi o que a irmã Daiane comentou. Exatamente. Obrigado, irmão Walter. Então vamos ver que presente foi esse que eles receberam? Parágrafo 3, debaixo do tema. O que acontece quando alguém é ungido? Vamos à leitura com o nosso irmão Marcelo. Se você fosse um dos discípulos reunidos naquela sala, nunca se esqueceria daquele dia. E você não teria nenhuma dúvida de que tinha sido ungido pelo Espírito Santo. Afinal, algo que parecia uma língua de fogo surgiu em cima de sua cabeça e você começou a falar outras línguas. Mas será que todos os que são ungidos recebem sua unção de modo impressionante ou na mesma ocasião? Não. Como sabemos disso? Pergunta parágrafo 3. Por que os cristãos em Pentecostes tinham certeza de que haviam sido ungidos com o Espírito Santo? Bruno, na família Severino? O Daniel, aliás. Nunca se esquecer daquele dia. Algo que parecia uma língua de fogo surgiu em cima de sua cabeça e você começou a falar outras línguas. Obrigado, Daniel. Exatamente, né? Mas será que todos receberam a unção de modo naquela mesma ocasião, né? Então nós vamos ver no parágrafo 4. Em primeiro lugar,
vamos ver quando uma pessoa recebe sua unção. Aqueles cerca de 120 cristãos não foram os únicos ungidos por Espírito Santo no Pentecoste do ano 33. Mais tarde, naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas também receberam o Espírito Santo. Elas foram ungidas quando se batizaram. Mas nos anos seguintes, nem todos os cristãos ungidos receberam sua unção durante o batismo. Os samaritanos foram ungidos por Espírito Santo algum tempo depois de seu batismo. E um caso bem comum foi o de Cornélio e das pessoas de sua casa, que foram ungidos por Espírito Santo mesmo antes de serem batizados. Então, parágrafo 4, irmãos. Será que todos os ungidos do primeiro século receberam sua unção na mesma ocasião? Explique. Irmã Yoshie. Não. A resposta é não. Por quê? Porque, primeiro, os 120 cristãos que estavam reunidos no sobrado em Jerusalém, no ano 33, que receberam o Espírito Santo, né? E nesse mesmo dia, 3.000 receberam o Espírito Santo, quando eles foram, nem todos receberam a sua unção durante o batismo. Nós temos o exemplo dos samaritanos, que eles receberam o Espírito Santo depois de seu batismo. E no caso de Cornélio e os da sua casa, eles receberam o Espírito Santo mesmo antes de serem batizados, na mesma ocasião. Obrigado, irmã Yoshie. Então, nós percebemos aí que nem todos estavam no mesmo lugar quando eles foram ungidos, né? No primeiro século, naquela situação. E a irmã Yoshie explicou muito bem para nós. Vamos ao parágrafo 5. Agora, vamos ver o que acontece quando uma pessoa é ungida por Espírito Santo. No início, alguns podem achar difícil aceitar que foram escolhidos por Deus. Eles se perguntam, por que Deus me escolheu? Já outros não se sentem assim. Não importa qual seja o caso, o apóstolo Paulo explicou o que acontece com todos os que são ungidos. Depois de terem crido, Deus os selou por meio dele com o prometido Espírito Santo, que é uma garantia da nossa herança. Ou seja, Jeová usa seu Espírito Santo para deixar bem claro para esses cristãos que eles foram escolhidos. Desse modo, o Espírito Santo é uma garantia que os faz ter certeza de que eles vão viver para sempre no céu e não na terra. Então, antes de nós fazermos a pergunta, vamos ler aí 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Muda, Ju. Irmã Joyce. Mas aquele que garante que nós e vocês pertencemos a Cristo e quem nos ungiu é Deus. Ele pôs também o seu selo sobre nós e nos deu a garantia daquilo que virá, isto é, o Espírito em nosso coração. Obrigado, irmã Joyce, pela leitura. Então, irmãos, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, o que acontece quando alguém é ungido pelo Espírito Santo? Irmã Márcia Vieira. Márcia Rocha. Então, de acordo com o livro de 2 Coríntios, eles recebem um selo e uma garantia. Esse selo, essa selagem, é como se eles começassem a ser propriedade especial de Jeová. E a garantia é como se Jeová estivesse dando um pagamento antecipado sobre a herança que ele estava dando para eles. Então, é como se Jeová garantisse algo que eles ainda iriam receber no futuro. Então, esse selo e essa garantia dá para esse cristão ungido uma convicção de que eles receberam essa chamada. Obrigado, irmã Márcia. E nós temos a nota, né, que fala sobre entenda melhor essa questão do selo. Quem gostaria de comentar a nota aí para nós?
Irmã Zoraide. Aqui na nota fala que esta selagem só se torna permanente algum tempo antes da pessoa morrer fiel ou em algum momento antes do começo da grande tribulação. Exato, irmã Zoraide, obrigado, né? E o que Jeová usa para deixar claro que esses cristãos eles foram escolhidos? Muda, Juliana. Vai. Irmão Vitor. Jeová, ele utiliza do seu Espírito Santo, né, para deixar claro ali que esses cristãos eles foram escolhidos. Então, o Espírito Santo funciona como se fosse uma garantia de que eles vão viver para sempre no céu e não na terra. Obrigado, irmão Vitor, pelo excelente comentário. Vamos à leitura do parágrafo 6. Se um cristão é ungido, será que a recompensa dele no céu já é automática? Não. Ele tem a certeza de que foi escolhido para ir para o céu, mas ele precisa se lembrar deste conselho. Irmãos, sejam ainda mais diligentes em se assegurar da sua chamada e escolha, pois, se vocês persistirem em fazer essas coisas, não falharão jamais. Por isso, mesmo que um cristão tenha sido escolhido ou chamado para viver no céu, ele só vai receber sua recompensa se permanecer fiel. O que um cristão ungido precisa fazer para receber sua recompensa no céu? Família Facchini. Então, esse ungido, para que ele receba essa sua recompensa, ele precisa permanecer fiel, né? Como o livro de 2 Pedro 1,10 comentou, ele precisa lembrar do conselho que ele precisa ser diligente, para que ele continue assegurando a sua chamada e a sua escolha, né? Então, essa recompensa, ela não é automática. Ele tem que continuar fazendo por merecer, continuar no amor de Jeová, para que ele realmente consiga, continue sendo considerado ungido. Exatamente, né, irmã Juliana Magri? Interessante é que em Filipenses 3, do 12 ao 14, fala que eles têm que considerar como não obtido, mas umas coisas que eles têm que se empenhar e ganhar. Então, até a vinda de Jesus, eles têm que se empenhar e conseguir ganhar esse prêmio. Obrigado, irmã Juliana. Esse parágrafo, irmãos, ele é um parágrafo importante para nós, porque ele destaca aqui que não é automática a garantia deles. Isso nos demonstra que nós também temos que estar de que maneira para podermos ganhar a vida eterna? Irmã Domitília. Irmã Miriam. Aquele que permanecer fiel até o fim é o que será salvo. Então, nós temos que ter uma luta árdua, obedecendo às leis de Jeová, fazendo o que ele requer até o fim, para nós poder ser salvos. Obrigado, irmã Domitília. Então, assim como os ungidos, eles dependiam da fidelidade deles para poderem receber a herança, nós também temos que manter a nossa lealdade se nós havemos receber a nossa vida no novo mundo, né? Então, é um aspecto bastante importante. Vamos ver agora, então, irmãos, como alguém sabe se é ungido, né? Como é que a pessoa ela pode determinar se ela é ungida ou não? O que determina isso? Vamos ao parágrafo 7. Mas como a pessoa sabe que foi chamada para viver no céu? A resposta fica clara nas palavras de Paulo aos irmãos ungidos em Roma, que tinham sido chamados para ser santos. Ele disse: vocês não receberam um espírito de escravidão, que causasse novamente temor, mas receberam um espírito de adoção como filhos. E é por meio desse espírito que clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Assim, por meio do Espírito Santo, Deus deixa claro para a pessoa que ela foi convidada para viver no céu.
Como os ungidos sabem que receberam a chamada celestial? Irmã Paloma. Capítulo 8, versículo 16, diz que o próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, é por meio do Espírito Santo que Jeová ele deixa claro para a pessoa que ela recebeu essa chamada celestial. Exatamente, irmã Paloma. Exatamente. Muito obrigado pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 8. Jeová não deixa nenhuma dúvida na mente e no coração daqueles que ele convida para viver no céu. Obviamente, os cristãos ungidos precisam ser ensinados por Jeová por meio da congregação, assim como qualquer outra pessoa. Mas eles não precisam da confirmação de ninguém para terem certeza de que são ungidos. Jeová já usou a força mais poderosa do universo, o Espírito Santo, para dar essa certeza a eles. Vamos ler aí, irmãos, 1 João, capítulo 2, versículos 20 e 27. 1 João, capítulo 2, versículos 20 e 27. Quem gostaria de ler para nós? Aline Magri, tá como Rose Magri. O som não está saindo. E você tem uma unição que receberam daquele que é santo. E todos vocês têm conhecimento. Aline, você pode ler de novo, Aline, que o seu som não saiu? E você tem uma unição que receberam daquele que é santo. E todos vocês têm conhecimento. O 27 agora. E quanto a você, a unição que receberam deles permanece em você. E não precisam que alguém os ensine, mas a unição de parte dele que é verdadeira. E não é mentira. Lhes ensina todas as coisas. Assim como ela os ensinou, permaneçam em união com eles. Obrigado, Aline. Então, irmãos, a pergunta, de acordo com 1 João, capítulo 2, versículos 20 e 27, por que os cristãos ungidos não precisam de confirmação de outros para terem certeza de que são ungidos? Irmão Adelson? Porque, como vimos aí no texto, é bem claro, a unção ela é verdadeira e ensina todas as coisas. Então, o que o Espírito Santo, quando dá testemunho para a pessoa, faz essa adoção, ela não tem dúvida. É uma coisa assim que Jeová adota ela diretamente, não tem dúvida. Então, ela não vai precisar tirar dúvida com ninguém. Será que eu sou, se eu não sou? Ela já é adotada porque foi pela força do Espírito Santo de Jeová, entre o Espírito Santo e a pessoa. Exato, irmão Adelson. Obrigado pelo seu bom comentário. Vai, João. Muda. Irmã Márcia. Alcides Rocha. E o texto aqui, ele usa uma expressão também que nos ajuda a entender bem claro isso, né? Fala que vem daquele que é santo. Então, se vem de Jeová, que é a força mais poderosa do universo, ele usa o seu Espírito Santo para isso, eles não precisam mais de nenhuma confirmação. Exatamente, irmã Márcia. Então, irmãos, nesse parágrafo aqui, nós vimos como alguém sabe se ele é de fato ungido ou não, né? E aí, nós vimos aqui que Jeová usa o que mesmo para definir? Nós vimos aqui no parágrafo que Jeová, o que ele usa para definir uma pessoa como ela é ungida ou não? Irmã Rose? Espírito Santo. Isso, o Espírito Santo deixa claro que a pessoa ela foi ungida, né?
Então vamos ver agora de que maneira eles nascem de novo, né? Talvez seja uma pergunta até interessante. Nascerem de novo em que sentido? Então vamos ver o parágrafo 9, a leitura. A maioria dos servos de Deus hoje talvez ache difícil entender o que acontece com alguém que se torna ungido. Isso é normal, porque eles mesmos não foram ungidos. Deus criou os humanos para viver para sempre na terra, não no céu. Mas Jeová decidiu escolher alguns para viver no céu. Então, ao ungir uma pessoa, Jeová muda drasticamente a esperança e o modo de pensar dela, para que essa pessoa queira viver no céu. Vamos ler aí, irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 18. O Tiago e Daniela. Pode ler. Ele iluminou os olhos do coração de vocês, para que saibam a que esperança ele os chamou. Quais são as gloriosas riquezas que ele reserva como herança para os santos? Obrigado, Tiago. Então, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 18, que mudança acontece com quem é ungido? Irmã Rose? É uma mudança muito drástica. Conforme o texto mesmo fala, existe uma mudança porque a pessoa passa a ter o conhecimento das gloriosas riquezas que são reservadas a elas no reino dos santos, né? Ou nos céus. Então, a pessoa passa a ter a sua esperança focada em viver nos céus, mas não mais na terra. Exato. Isso mesmo, né? Então, talvez possa até ser difícil de entender, mas fica claro para nós, né? Como Jeová, ele muda, né? Dando a pessoa a esperança de poder viver no céu. Muito bem. Vamos, a irmã Miriam? Chamou. Então, é interessante isso porque nós fomos criados por Jeová, no primeiro momento, quando ele criou Adão e Eva, ele criou com o objetivo de nós vivermos para sempre aqui na Terra. Então, por isso que pode-se dizer que é uma mudança drástica, porque Jeová vai estar mexendo no sentimento humano, né? Jeová nos criou para viver aqui, mas pelo fato dele ter ungido pessoas para governar com Jesus no céu, ele fez essa mudança no pensamento humano de alguns homens e mulheres aqui na Terra. Exatamente, irmã Miriam. Isso mesmo, né? Muito obrigado pelo seu bom comentário também. Vamos ao parágrafo 10. Quando um cristão é ungido pelo Espírito Santo, ele nasce de novo ou nasce do alto. Jesus também indicou que é impossível explicar exatamente para quem não é ungido como alguém se sente quando nasce de novo ou nasce do Espírito. Parágrafo 10, irmãos. O que significa nascer de novo? E aí nós temos a nota, né? Quem gostaria de comentar aí? Juliana, muda. Irmão Alcides? A sentinela em referência aqui, a sentinela aqui de 1º de abril de 2009, nos menciona ali que na fase de nascer de novo é um processo duplo, né? Primeiro é quando nós nos batizamos, né? Que nós, na verdade, decidimos fazer a vontade de Jeová. Ou seja, nós mostramos que o nosso desejo é que a nossa vida gira em torno de coisas espirituais. E segundo, como a nota também nos traz atenção, a revista nos traz atenção, é que quando Jeová ele escolhe a pessoa para que possa ser governante do céu. Então, quando isso acontece, é como se fosse um novo nascimento. Então, isso sim é o que significa nascer de novo. Exato, irmão Alcides. Muito obrigado pelo excelente comentário aí, né? Irmão Adelson? E assim, um detalhe também importante nessa questão de nascer de novo, ou nascer do alto, né? É quando a pessoa ela é adotada por Jeová, pelo Espírito Santo. Isso para nós é um pouco difícil de entender, né? Até uma sentinela compara tentar entender esse processo como tentar entender
tentar fazer um cego de nascença entender o que é cores. Porque nós não passamos por isso. Então, só quem realmente passou por esse processo de mudar drasticamente a esperança, de ser adotado por Jeová, é que sabe o que aconteceu, né? Mas, no geral, é quando Jeová faz ela nascer de novo, no sentido de adotar como filho espiritual agora. Esse é o processo. Exato, irmão Adelso. Obrigado pelo bom comentário também. Vamos ao parágrafo 11. O que acontece na mente de um cristão quando ele é ungido? Antes de ser ungido por Jeová, ele tinha a esperança de viver para sempre na terra. Ele estava ansioso para ver o dia em que Jeová acabaria com toda a maldade e transformaria a terra num paraíso. Talvez ele até se imaginasse recebendo de volta um parente ou amigo que morreu. Mas ao ser ungido, esse cristão começa a pensar de outro jeito. Por quê? Não é porque não gosta mais da esperança de viver na terra, nem porque está deprimido ou passando por problemas. Também não é porque, de repente, acha que viver para sempre na terra vai ser chato. Em vez disso, é porque Jeová usou o seu Espírito Santo para mudar o modo de o cristão pensar e a esperança de que ele tanto gostava. Parágrafo 11, irmãos. Explique que mudança acontece na mente de um cristão que é ungido. Irmã Vanessa. Família Simon. Então, um cristão, antes de ser ungido, ele tinha a esperança de viver para sempre na terra, de também receber de volta aqueles que já morreram no paraíso. Mas a partir do momento que ele é ungido, esse cristão ele começa a pensar de outro jeito. Isto porque o próprio Jeová usa o seu Espírito Santo para mudar o modo de pensar desse cristão e a esperança dele, pois ele passa então a ter uma esperança celestial. Exato, irmã Vanessa. Muito bom comentário, né? Exatamente. Vamos ver aqui. Se alguém quer acrescentar mais algum ponto. Então tá bom, irmãos. Vamos ao parágrafo 12. Um cristão que foi ungido talvez ache que não merece esse privilégio precioso, mas ele não tem nenhuma dúvida de que Jeová o escolheu. Ele se sente muito feliz e grato por sua esperança de viver no céu. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. O Luigi, família Facchini. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois, segundo a sua grande misericórdia, ele nos deu um novo nascimento para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança imperecível, sem mancha e que não se apaga. Ela está reservada nos céus para vocês. Obrigado, Luigi. Parágrafo 12, irmãos. De acordo com 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, como os ungidos se sentem com a esperança que têm? Família Larissa. Um cristão que foi ungido talvez ache que não merece esse privilégio precioso, mas ele não tem nenhuma dúvida de que Jeová o escolheu. Ele se sente muito feliz e muito agradecido por sua esperança de viver no céu. Obrigado, Mateus, pelo comentário, né? E aí, como é que esse texto reforça isso aí que nós acabamos de... O Mateus comentou para nós. Irmão, família Vieira. Até acha que não seja merecedora, né? Mas o parágrafo explicou que isso só aconteceu pela misericórdia de Jeová. E através dessa misericórdia do amor de Jeová é que ele concedeu, né, essa esperança, essa perspectiva da pessoa que se apega a esses, né, aos requisitos, poder
ter uma vida nos céus reservada para ele. Exato. Isso mesmo, né? Mais algum ponto? Algum irmão quer destacar? Então vamos à leitura do parágrafo 13. Será que isso quer dizer que os ungidos querem morrer? O apóstolo Paulo responde a essa pergunta. Ele compara o corpo dos ungidos com uma tenda, dizendo: na verdade, nós que estamos nesta tenda gememos oprimidos, pois não queremos nos despir dela, mas queremos nos revestir da outra, para que aquilo que é mortal seja consumido pela vida. Os cristãos ungidos não perderam o interesse pela vida na terra, desejando morrer logo. Pelo contrário, eles gostam de viver e querem usar cada dia para servir a Jeová com seus parentes e amigos. Mesmo assim, não importa o que estejam fazendo, os ungidos sempre se lembram da maravilhosa esperança que eles têm para o futuro. Então, parágrafo 13, irmãos. O que os ungidos acham da vida deles aqui na terra? Irmã Rose? Vimos a lealdade deles até o final é que vai consolidar a herança que eles receberam. Então, enquanto eles estão na terra, além deles se fortificarem, eles aproveitam este momento para estar com seus parentes, para estarem junto com aqueles que adoram a Jeová, porque eles sabem que é por um pouco momento, né? Então, eles, como o texto 2 Coríntios, falam que eles não querem se despir. Mas Apocalipse 26, ele fala da felicidade que é em herdar essa promessa da ressurreição, viver nos céus. Então, eles estão na terra, aprendendo, né, as coisas, ensinando, mas eles sabem que a vida deles, a esperança deles é focada nos céus. Obrigado, irmã Rose. Alguém gostaria de acrescentar mais algum aspecto? Irmão Edson Vieira, família Vieira. Lembrarmos, né, que essa pessoa, é só nós lembrarmos que essa pessoa, quando foi criada por Jeová, quando ela veio existir, Jeová pôs nela um sentimento de viver para sempre. Isso não muda, não sai da pessoa só porque ela recebe a esperança celestial. O parágrafo diz muito bem aí que a pessoa continua querendo usar cada momento que ela tem, cada dia, cada segundo da vida dela para ela, mas mudando a esperança, a expectativa que ela vai ter para o futuro. E daí sim, quando chegar na época certa, essa expectativa vai se confirmar, o que vai realizar essa nova esperança que ela tem. Obrigado, irmão Edson. Então, nós vimos até aqui, irmãos, esse aspecto, né? Eles nascem de novo, né? Então, só para refrisar, né? Em que sentido aqui que nós podemos entender que eles nascem de novo? Irmã Miriam? Porque muda a esperança deles, né? Anteriormente, eles tinham a esperança de viver para sempre aqui na Terra. Porém, a partir do momento que Jeová os escolheram, se tornaram ungidos, eles passaram a ter uma esperança diferente. Essa esperança que Jeová deu através do Espírito Santo dele. E essa esperança, nesses ungidos, ela é pura. Elas sabem que vem de Jeová e eles têm certeza absoluta que nasceram de novo, para viver nos céus. Obrigado, irmã Miriam, pelo comentário. Será que você foi ungido por Jeová, né? Então, como é que uma pessoa ela sabe, né, que realmente ela foi ungida ou não? Vamos à leitura do parágrafo 14. Você talvez esteja se perguntando se foi ungido pelo Espírito Santo. Se você acha que sim,
Pense nessas perguntas importantes. Você deseja muito fazer a vontade de Jeová? Acha que tem muito zelo na pregação? É um estudante aplicado da Bíblia que ama aprender as coisas profundas de Deus? Percebe que Jeová está fazendo você ter ótimos resultados na pregação? Sente uma responsabilidade muito grande de ajudar outros a aprender sobre Jeová? Vê provas de que Jeová ajudou você de modos bem específicos? Se você respondeu todas essas perguntas com um forte sim, será que isso prova que você tem a chamada celestial? Não, não prova. Por que não? Porque todos os servos de Jeová podem se sentir assim, sendo ungidos ou não. E por meio do Espírito Santo, Jeová pode dar a mesma força para qualquer um de seus servos, não importa que esperança eles tenham. Na verdade, se você está se perguntando se é ungido ou não, isso por si só já mostra que você não é. Os que são chamados por Jeová não têm dúvida se são ungidos ou não. Eles têm certeza. Então, a pergunta, irmãos, o que não prova que alguém foi ungido pelo Espírito Santo? Irmã Aline? Então, se a pessoa deseja muito fazer a vontade de Jeová, se ela tem muito zelo na pregação, se ela realmente quer aprender coisas profundas de Jeová, se ela vê os resultados na pregação, ou de maneiras específicas como Jeová ajudou, isso, todo cristão, independente se ele é ungido ou não, ele pode sentir isso, porque realmente Jeová ele usa o seu Espírito Santo para ajudar qualquer um dos seus servos dessa forma. Exatamente, irmã Aline. Muito obrigado, né, pelo comentário. A irmã Bárbara está como Lohane. Tem que perceber. Alguém que cumpre com muito zelo suas obrigações espirituais, tem bons resultados no ministério e vê a ajuda de Jeová em casos específicos da sua vida, pode achar que foi ungida, mas só o fato da pessoa achar e não ter certeza já prova que a esperança dela é terrestre e não celestial. E qualquer servo de Jeová pode cumprir esses requisitos. Obrigado, Lohane. Isso mesmo, né? Irmão Adriano, está como Lohane também. Resumindo, se a pessoa ela se pergunta se ela é ungida, então com certeza ela não é. Porque o verdadeiro ungido, ele está seguro que ele é ungido. Ele tem convicção. Exatamente, irmão Adriano. Muito bem, né? Então, se a pessoa já está se perguntando, já ficou claro, né? Não é ungido, viu, irmão? Se você está se perguntando aí se você é ungido, então já viu a resposta, né? Não é ungido. Muito bem. Vamos ao parágrafo 15. Em toda a Bíblia, encontramos muitos exemplos de homens de fé que receberam o Espírito Santo. Apesar disso, eles não tinham a esperança de viver no céu. Davi era guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o ajudou a entender muitas coisas profundas sobre Jeová e também o orientou a escrever partes da Bíblia. Mesmo assim, o apóstolo Pedro disse que Davi não subiu aos céus. João Batista era alguém cheio de Espírito Santo. Jesus disse que não existia nenhum homem maior que João, mas também disse que João não faria parte do reino dos céus. Jeová usou seu Espírito Santo para dar a esses homens o poder de fazer coisas impressionantes, mas não usou o Espírito Santo para chamá-los para viver no céu. Será que isso quer dizer que eles são menos fiéis que as pessoas escolhidas para reinar no céu? Não. Isso só significa que Jeová vai ressuscitá-los para viver no paraíso aqui na terra. Parágrafo 15. Como sabemos que nem todos que receberam o Espírito de Deus foram escolhidos para viver no céu? Bom, Diego. Nós percebemos aqui que Jeová ele usa seu Espírito Santo
de diversas maneiras, né? Não somente focado da pessoa ter a esperança celestial. E o parágrafo deu alguns exemplos, como no caso de Davi, o livro de 1 Samuel ali diz que depois que Samuel ungiu Davi, ele teve bastante triunfos, né? Depois que ele foi ungido. Temos também o caso de João Batista, né? As escrituras dizem ali que desde na barriga de Elizabeth, Jeová havia ungido ele ali para desempenhar algumas atividades, como ministério de pregação. Mas, porém, tampouco, todavia e contudo, eles não tinham o privilégio de terem esperança celestial. O que isso nos ensina? Que Jeová usou esses homens para fazer coisas impressionantes graças ao Espírito Santo. Só que isso significa que Jeová também vai ressuscitá-los para viver no paraíso aqui na Terra, e não para a chamada celestial. Exato, irmão Diego, obrigado, né? Como é que o texto aí de Atos 24:15 está relacionado aqui com o que o irmão Diego comentou? Irmã Márcia Rocha. O texto de Atos 24:15 deixa bem claro de que esses homens, apesar de não terem sido chamados para viver no céu, eles têm uma esperança muito grande, que é de serem ressuscitados com vida aqui na Terra. E eu, particularmente, achei muito confortador esse parágrafo, principalmente para o dia que nós estamos vivendo, porque ele mostra de que o fato de não sermos ungidos não quer dizer que nós não vamos ter a ajuda do Espírito Santo de Jeová. Muito pelo contrário, o parágrafo fala que Jeová pode nos habilitar a fazer coisas impressionantes com a ajuda do seu Espírito Santo. Ele fez isso com Davi, fez isso com João Batista e pode fazer conosco também. Exato, irmã Márcia. Obrigado pelo seu bom comentário também. Deixa eu ver aqui. Exato, né? Vamos ao parágrafo. O Paulo ainda? Paulo? Eu achei interessante aqui um detalhe nesse parágrafo, ainda só para complementar, que a pergunta que está quase no fim, né? Será que isso quer dizer que eles são menos fiéis que as pessoas escolhidas para reinar no céu? Então, realmente, se aqueles que foram escolhidos para viver na terra não são menos fiéis do que aqueles que foram escolhidos para reinar no céu. Esse é um detalhe interessante que também mostra como Jeová ele vê nós com excelentes olhos. Exato, Paulo. Obrigado pelo seu bom comentário também, né? Vamos ao parágrafo 16. A grande maioria dos servos de Deus hoje na terra não tem a esperança de viver no céu. Assim como Abraão, Sara, Davi, João Batista e muitos outros servos fiéis dos tempos bíblicos, eles não veem a hora de viver em uma terra governada pelo reino de Deus. Que recompensa a maioria dos servos de Deus hoje espera receber? Irmão Renato. Com certeza, né? Todos nós que temos a esperança terrestre queremos viver nessa terra aqui, né? Longe dessas doenças, de todas essas coisas que estamos passando, né? Então, não vemos a hora de viver nessa terra para sempre, né? Exato, irmão Renato. E aí nós vimos alguns exemplos que citou aí para nós, né? Que exemplos citaram aí para nós? Irmão Silvio. Fala do exemplo de Abraão, Sara, Davi e João Batista. E todos nós, conforme diz Hebreus capítulo 11, versículo 10, aguardamos ansiosamente a cidade que tem os verdadeiros alicerces e uma terra projetada e construída por Deus para vivermos nela para sempre. Obrigado, irmão Silvio. E aí nós teremos a oportunidade, né, então, de ver alguns servos de Jeová lá do passado estarem conosco lá do Novo Mundo, né? Realmente. E aí nós temos a foto aí, irmãos, na página 24. Quem gostaria de comentar essa foto para nós?
Quem gostaria de comentar a foto? Mão Danilo. Então, nós vemos aqui, né, muitos desses servos foram leais a Jeová, como Davi, né, como Sara, enfim, outros servos já mencionados aí durante o estudo, além de nossos irmãos, né, em outras épocas, que igualmente são leais a Jeová, e eles mantêm a sua esperança de receber a sua recompensa aqui na Terra, como vimos aí no decorrer do estudo, né? Isso. E aí, aqui também destaca para nós, irmãos, que a nota aí na revista, né, no estudo, fala que alguns de nós estamos presos por causa da fé, outros estão livres para pregar e ensinar a verdade, mas é interessante que não importa qual seja a nossa situação, destaca que nós não vemos a hora de viver numa terra governada pelo reino de Deus, né? Então é o que a foto destaca aí para nós do estudo, né? Então nós vemos um irmão aí até encarcerado, né? E assim por diante, outros pregando as boas novas, mas todos com a esperança de viver aqui na terra, né? Citando o exemplo de Abraão, Sara, Davi, que fizeram coisas impressionantes, mas não foram chamados para viver lá no céu, né? Mas sim aqui na terra. Muito bem. Vamos ao último parágrafo, 17, leitura. Já que alguns ungidos ainda estão entre o povo de Deus, é normal que surjam algumas dúvidas. Por exemplo, como os ungidos devem encarar a si mesmos? Se alguém em sua congregação começar a participar dos emblemas na celebração, como você deve tratá-lo? E se o número dos que dizem que são ungidos continuar aumentando, será que você deve se preocupar? O próximo estudo vai responder a essas perguntas. Bom, Marcelo, muito obrigado pela sua excelente leitura, viu? Foi muito boa a leitura, deu para os irmãos tirarem bastante proveito do estudo. Muito obrigado. Parágrafo 17, irmãos. Que perguntas serão consideradas no próximo estudo? Leonel? Por exemplo, como os ungidos devem encarar a si mesmo. Se alguém em sua congregação começar a participar dos emblemas na celebração com você, leve tratá-lo. Esse é o número dos que dizem que são ungidos continua aumentando. Será que você deve se preocupar? Obrigado, irmão Leonel, pelo comentário, né? Então, nós vamos analisar essas questões no próximo estudo, né? Então, esses parágrafos, irmãos, destacou para nós, né? Será que você foi ungido por Jeová? Né? Então, mostrou claramente para nós, né? Se você estiver já fazendo essa pergunta, é porque você não foi ungido, né? E aí nós temos aqui no estudo, irmãos, algumas perguntas de recapitulação. E aí na primeira pergunta, qual é a sua resposta? Como alguém sabe se é ungido? E aproveitando, pode até comentar a foto lá do começo do estudo, que eu esqueci de mencionar, né? A foto, né? Nos parágrafos 1 e 2 lá. Então, como alguém sabe se é ungido? Irmã Márcia Rocha. Então, a revista deixou claro que é através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Jeová adota essas pessoas como se fossem filhos de Jeová. E isso faz com que a mente deles e o coração deles fique voltado para ter essa esperança no céu. Essa foto, nessa gravura, eles receberam o Espírito Santo de uma maneira impressionante, né? Caiu sobre eles como línguas de fogo. Nem sempre vai ser dessa maneira, mas Jeová continua usando o Espírito Santo para que eles possam ter a certeza, a convicção da chamada deles para viverem junto com Jesus Cristo no céu. Obrigado, irmã Márcia, pelo comentário. Segunda pergunta, que mudanças acontecem quando a pessoa é ungida?
Irmão Adelson. Irmã Amélia. Antes do Adelson, a irmã Amélia. Esperança, né? E antes era de viver aqui na terra, no paraíso, mas aí Jeová usa o seu Espírito Santo para mudar o modo de pensar dela. Obrigado, irmã Amélia. Irmão Adelson, gostaria de complementar? Na verdade, basicamente, a mudança é essa, né? E, de fato, é uma mudança drástica, porque a pessoa, ela, assim, nasce com esse desejo de viver na Terra. E aí Jeová tem que mudar isso, mas em si a pessoa continua igual, né? Ela precisa ser alimentada espiritualmente, como qualquer um cristão. Agora, essa questão aí da esperança, aí realmente Jeová tem que mudar, porque ela continua querendo servir a Jeová aqui na Terra enquanto pode, mas ela está focada na esperança celestial. Obrigado, irmão Adelson, pelo excelente comentário também. O que os ungidos acham da vida deles aqui na Terra? A Sandra, família Silvio e família. Não perderam o interesse pela vida na Terra, desejando morrer logo. Pelo contrário, eles gostam de viver e querem usar cada dia para servir a Jeová com seus parentes e amigos. Obrigado, irmã Sandra, pelo excelente comentário também, né? Então, irmãos, com certeza tivemos um estudo bastante edificante para todos nós. O próprio Espírito dá testemunho, né? Identificando aí os ungidos e aqueles que permanecerão aqui na terra. Quero agradecer aí o comentário dos irmãos, foram excelentes comentários. Pedir desculpas para aqueles que talvez eu não tenha chamado, mas no próximo estudo a gente vai aprimorando, né, aqui, né? A telinha é pequena aqui, então às vezes dá mudança, mas nós vamos aprimorar para que no próximos estudos os irmãos também possam participar, né? Semana que vem teremos um estudo com o tema Nós Iremos com Vocês. Então se preparem também para que possamos ter um estudo bastante edificante como hoje. Foi um prazer estarmos todos reunidos, né, por videoconferência, estarmos aqui adorando a Jeová, né? O povo de Jeová não se silencia, né? Mesmo diante da situação que nós estamos. Olha que reunião excelente que nós tivemos, né? Agradecer ao irmão Adelson pelo excelente discurso que nós tivemos aí hoje também, né? Muito obrigado, viu, irmãos, pela participação e atenção dos irmãos. Nós vamos agora encerrar nossa reunião louvando a Jeová, entoando o cântico de número 27, a vitória dos filhos de Deus. E logo após, nosso irmão Adelson irá encerrar com oração para nós. Tenham uma boa noite a todos.
Grandioso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor Jeová, em nome de Jesus Cristo, nós queremos estar na sua santa presença e agradecer, Senhor Jeová, muito por essa provisão maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado por sermos lembrados a importância de estarmos espiritualmente despertos. Também, o Senhor nos lembrar de como o Senhor usa o seu Espírito Santo de forma impressionante. Com certeza, Senhor Jeová, essa provisão nos fortaleceu, nos encorajou ao ouvir comentário dos irmãos, ao ouvir leitura de textos da sua palavra. Com certeza fomos fortalecidos. Pedimos que o Senhor continue nos dando a força necessária para lidar com as ansiedades da vida, que possamos, assim, aplicar essas informações em nossa vida e também ajudar outras pessoas a conhecer ao Senhor e também vir a ter essa esperança maravilhosa que nós temos. Que o Senhor, por favor, continue abençoando a nossa congregação, que possamos estar focados em ajudar as pessoas em nosso território e também estar continuando ajudando uns aos outros. Abençoe, por favor, Senhor Jeová, os nossos irmãos em toda a terra, que possam também ser alimentados, assim como nós estamos tendo, e que possam também ser encorajados pela sua mão poderosa. Nós nos despedimos da sua santa presença, Senhor Jeová, sempre lembrando os méritos sacrificiais do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E aí, Manuzinha? Irmãozinhos. Nossa, Aí o Johnny coloca o negócio lá no irmão. Apareceu? Vai aparecer sim? Mano, tô com saudade de você, Juliano. Já acabou todos. Valentina. E aí? Não, e aí, Valtão? Chegão. Beijo, Thiago. Esse aqui já Saudade. Aline! Oi, Aline, gordinha. Beleza, Tiagão? Beleza, Delcio. O Cid já tá fugindo. Manu. Ô, Cid, Sandra, oi, Silvio. Ângela. Oi. E aí, Tomi? E aí, Miriam? Ângela. Oi, quem tá me chamando? Cadê aquele irmão do bigode? Não tá favorecendo mesmo, não. Oi, Maria! Gente aí! Olha a tela dele. Vem aqui, neném. Oi, tudo bem, Amélia? Amélia! E aí, João? Saudade! Ei, Marcelinho! Deixa eu falar aqui na câmera. Você deu aula na leitura, hein, Marcelinho? Tira você não falar da minha vaga. Muito bom, isso deixa eu saber. Pedro, oi, Maria! Alcide! Bigodone! Bigodone! Minha mãe vai desligar. Peraí, Bigodone! Que isso? Jaque! Oi, Jaque!
Ela tentou voltar pra assim. Tchau, e aí, Dani? Tchau, Miriam. E aí, Edson? Ô, Domitila. Tá de embora? Paulo, tava pedindo a pizza já? O Paulo já tá pedindo pizza já, o safado. Pô, pizza, ele foi receber. Pizza a gente vai fazer em casa, meu irmão. Casa de fora. Aqui, a bebeção. Nelson, bate palma pro seu discurso, viu? Me saiu. Oi, Eu saí mais cedo da reunião. Tô aqui. Paulo. Vou mostrar aí, tô aqui. Paulo, cadê o cachorro? O cachorro não vem pra reunião aqui. Amanhã. Ô, Johnny, bora pra Nasser, Johnny. Partiu? Cheio de fome. Ô, Paloma, o que é esse travesseiro com pata aí que tá no colo do Paulo? Deixa eu controlar meu grupo. Eu vou roubar. Vai, vai. O Rogério aqui, ó, com o bebezinho. Lorenzo! Fechada. Pode ser, né? Dani, Saudade de você. O Renatão já botou até o pijama, mano. Rapaz! Eita, cara! Eu quero ser ligeiro assim quando eu crescer. Tô de vergonha já. Cadê a dona Santa? Saudade. Não, é que tá espelhado. Saudade. Vou sair, gente. Como é que sai? Paulinho, Tchau, Tânia. Tchau, mãe. Tchau, crianças. Vai logo, sogra. Vai embora, sogra. Eu vou te pegar, eu vou poder. Tânia, o Thiago falou que é pra eu te chutar. Os atrasados não conseguiu ficar na reunião Isso aí. não, né? Remove ela. Deixa minha mãe, tadinha. A Tânia vai ter o prazer de ser removida. Tá atrasado. Eu tava na reunião, sim, só que eu tava acompanhando a sentinela, não sei olhar os dois. Mentira! Eu olho um, eu olho o outro, aí não sabia. Mãe, você tava aparecendo aqui. Olha o Lourenço querendo comentar, o Lourenço. Ó, o Lourenço, como tá lindo. Isso? Que é isso? Tchau, mami. Tchau, queridos. Tchau, fiquem com o Jeová. Tenham um bom final de semana. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau. Vou derrubar a sala em 3, 2, 1. Até mais! Tchau.